A gente vem e vai, incerteza de quem entra, mas saudade de quem sai. Boa noite a todos e todas, estamos iniciando a nossa live, a Live Hora H, que traz as últimas informações, as últimas notícias, os últimos números da pandemia do coronavírus no mundo, no Brasil, no Rio Grande do Sul e Santa Maria. Hoje são 3 de junho de 2020, agora são 20 horas e 15 minutos, eu sou Ellen Cabral. Teu microfone, Thiago. Desculpa. Uma boa noite a todas e todos. Eu sou Thiago Aires. Então, como a gente traz, né, na nossa pauta, o TSE, ele retoma, né, ele vai retomar o julgamento de ações sobre abuso eleitoral da chapa Bolsonaro e Mourão. O julgamento investiga ações sobre divulgação de ataques virtuais e divulgação de fake news para beneficiar a campanha da chapa de Jair Bolsonaro e Mourão, nas eleições de 2018. Então, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, marcou para terça, dia 9, a retomada do julgamento de 2 ações sobre divulgações de ataques virtuais e divulgação de fake news para beneficiar a campanha da chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão nas eleições presidenciais de 2018. Barroso já havia dito no dia 26 que iria pautar no tribunal a cassação da chapa. A análise do processo começou em novembro, com o voto do ministro relator do caso, Og Fernandes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse nesta quarta-feira que não sabe como irá se portar a Justiça Eleitoral, mas disse achar que não está voltada para a eventual cassação da chapa que elegeu Jair Bolsonaro à presidência da República. Então, na verdade, nós sabemos, não é, que desde o início das investigações, na verdade, a CPMI, que investiga as fake news no Congresso, começou a se aprofundar essas relações, não é, com o crime organizado, com as milícias organizadas, virtuais, da família Bolsonaro. A Polícia Federal, inclusive, chegou no Gabinete do Ódio, aonde o Gabinete do Ódio é coordenado pelo Carlos Bolsonaro, que todos nós sabemos, mas a Polícia Federal chegou exatamente no nome do cérebro, né, o nome do dado para o coordenador do Gabinete do Ódio se chama cérebro, e que se chegou a Carlos Bolsonaro. Na CPMI, então, várias vezes houve tentativa do governo, né, de esvaziar a CPMI, a tentativa, inclusive, de terminar com a CPMI, só que, na verdade, forças, inclusive a própria, né, ex-líder do governo, a Joyce Hasselmann, acabou também se manifestando, e aí conseguiu apoio suficiente com a própria base do PSL, para que essa CPMI continuasse e avançasse. Uma investigação, então, da Polícia Federal chega em Carlos Bolsonaro, e este foi o grande motivo que Bolsonaro fez, então, uma interferência na Polícia Federal. Essa interferência na Polícia Federal foi, né, exonerando o Maurício Valeixo, e a partir disso nós sabemos, né, todos os desdobramentos. Aquela fatídica reunião lá do dia 22 de abril, onde Bolsonaro, né, com uma reunião ministerial, fica comprovado, né, Bolsonaro diz que ou caía o diretor-geral da Polícia Federal, ou cairia, então, o próprio ministro da Justiça. A partir dali, então, Bolsonaro conseguiu, né, tentou colocar o Ramagem, que na verdade é braço direito, se criou amigo pessoal de Carlos Bolsonaro, não conseguiu, e foi colocado, então, não conseguiu porque o ministro, né, Alexandre de Moraes, através de uma liminar, comprovou que existia interesses e que não poderia, né, Ramagem assumir, então,
direção da Polícia Federal. A partir daí, então, Bolsonaro indicou o braço direito do Ramagem, que é o Rolando Souza, que assumiu, e o primeiro ato do Rolando Souza foi fazer o quê? Foi exatamente trocar o superintendente do Rio de Janeiro, aonde, né, existe grandes provas robustas, inclusive, né, de crimes realizados, desde as rachadinhas de Flávio Bolsonaro, as fake news de Carlos Bolsonaro, a própria ligação de deputados estaduais com o gabinete do Eduardo Bolsonaro. Então, vários crimes que o Bolsonaro, na verdade, quer acobertar. A partir disso, então, agora o TSE, que, através, né, já de toda uma investigação deste processo das fake news, pode, a semana que vem, já foi marcada a data, então, dia 9, pode ser, né, Thiago, que se dê início, então, a possibilidade, porque a partir do momento que o TSE tiver provas robustas, né, de que, de fato, houve fraude na eleição, inclusive com uso de dinheiro, né, de Caixa 2, 12 milhões através de empresários, inclusive não só com os empresários, mas que houve fraude também com dinheiro público, né, porque a partir do momento que esses gabinetes, eles se instalavam muitas vezes nas câmaras, na Assembleia Legislativa, era usado dinheiro público para que essas mentiras, elas fossem disseminadas, né, Thiago? Então, toda a propaganda bolsonarista, né, mesmo antes, mesmo durante o período eleitoral, né, era feita por robôs, né, com fake news, quer dizer, com disparos em massa de WhatsApp, distribuindo inverdades, tentando destruir reputações de adversários, tentando construir esse mito, né, essa figura, esse deputado que 27 anos, né, esse político que aproveitou para colocar sua família em cargos públicos, que fazia rachadinha de gabinete, assessoria fantasma, que usava a verba de gabinete que era para moradia, para quem não tivesse imóvel em Brasília, ele usava para outros fins, quer dizer, de forma irregular, o deputado corrupto do esgoto da política brasileira, e isso sempre foi Jair Bolsonaro. Sempre defendeu ditadura, sempre defendeu a morte no Brasil, né? Quer dizer, uma figura grotesca, racista, homofóbico, né? Sempre flertou ali com caso de corrupção, né? Sempre ao lado do Maluf. Então, aquela figura ali que nunca combateu a corrupção, né? Ao contrário, sempre fez parte daquele baixo clero do Congresso Nacional, né? Aquela figura grotesca ali na Câmara dos Deputados, aproveitou para eleger, né, os filhos, né, um deputado estadual, o outro vereador, né, depois vai se alça presidente da República, elege um senador, outro deputado federal, o outro continua vereador no Rio de Janeiro, e eles continuam com esse grupo criminoso, né, quer dizer, aquela família que fazia rachadinha, que fazia assessoria fantasma, que financiava empreendimentos imobiliários de milícias, né, que lavava dinheiro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro nas contas do Fabrício Queiroz, aproveitando para fazer empreendimentos com milicianos no Rio de Janeiro, né, que colocavam parentes da ex-mulher do Bolsonaro. São mais de 100 pessoas envolvidas nessas assessorias fantasmas para roubar dinheiro público. Não tem outro nome para a gente dar para isso, e não tinha outra forma que não fosse, primeiro, fraudando a eleição, né? Então, o projeto golpista do Temer chega, né, vai à frente com o golpe que foi dado, né, primeiro na Dilma, depois o Temer assume. Esse golpe foi patrocinado e fortalecido com a participação do Sérgio Moro, que depois recebe como pagamento do Bolsonaro o cargo de ministro, a promessa de ser nomeado no Supremo Tribunal Federal, e isso acaba, claro, né, quando seus interesses passam a se conflitar dentro do governo Bolsonaro, entre os interesses do próprio Bolsonaro e do Moro, simplesmente eles acabam entrando em conflito e o Moro acaba saindo e sai atirando, né, sai dizendo que o presidente da República simplesmente queria interferir na Polícia Federal. Lembrar que o Maurício Valeixo era ele que era responsável pela sede da Polícia Federal em Curitiba, né, onde estava preso o ex-presidente Lula, e ele foi que não permitiu a soltura do Lula aquela vez que havia aquela decisão, né?
Então, são essas figuras que hoje estão nesses fatos, né? Quer dizer, interferência na Polícia Federal, né? Agora o Moro fazendo acusações contra o presidente da República, fatos ainda, né, durante o processo eleitoral, com distribuição de fake news, com ataque. O Thiago caiu, né? Enquanto o Thiago volta aí, é importante, né, que a gente diga que todo esse esquema de fake news que vem, né, desde o período eleitoral, é crime, né? É importante que a gente faça essa reflexão com vocês, que, na verdade, a milícia digital, na verdade, a milícia real que existe no Rio de Janeiro, que a gente sabe que existe, inclusive, envolvimentos, né, da própria família Bolsonaro, esta família... Oi, Thiago, voltou? Então, vou deixar tu concluir aí, deixar tu falar. Isso que eu queria chegar, né, é que essa questão, né, das fake news, defraudar a verdade, né, quer dizer, eles precisam contar mentiras, né, para defender as suas posições políticas, né, então, isso vem desde o processo eleitoral, né, e isso sempre foi uma política de governo. Então, lembrar, né, que, por exemplo, quando aconteceu agora essa operação, o inquérito que foi aberto no Supremo Tribunal Federal, né, para investigar os ataques, né, aos ministros, para investigar essa rede, e chega nessa rede de fake news, né, que inventam mentiras, destrói reputações, atacam o ministro do Supremo, atacam deputados federais, atacam o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, atacam o ministro do Supremo Tribunal Federal, essas defendem o presidente da República nessa rede. O próprio presidente da República, quando ocorre essa operação, ele afirma que esse inquérito, que essas investigações seriam um ataque, né, à imprensa que lhe é favorável, né, e disso eu não tenho dúvidas. A imprensa que é favorável ao Bolsonaro é a imprensa da fake news, do discurso de ódio, que prega desinformação, né, que faz ataques às instituições democráticas, que flerta com ditadura, que flerta com neonazismo no Brasil, né? Quer dizer, tudo que tem de ruim é defendido por essa rede bolsonarista, violência, né? Então, isso é muito grave. Lembrar que essa rede sustenta também os robôs, né? Aquelas figuras. Ontem, se eu não me engano, foi divulgado que foi um assessor internacional, né, o Felipe, que é assessor internacional do Bolsonaro, foi acusado, veja só, né, pelo Danilo Gentili, né, e por outra figura, né, são ex-aliados do Bolsonaro, inclusive, né, são figuras simpatizantes do Bolsonaro, né, ex-aliados. E eles acusaram o Felipe, que é assessor internacional do Bolsonaro, de usar de robôs. O que aconteceu? Eles começaram uma discussão ali no Twitter e, de repente, veio um ataque de robôs, né? Que é as mesmas frases, né? Com as mesmas hashtags, com os mesmos endereços, então, e com figuras diferentes, né? Então, eles usam dessa prática, né? A rede bolsonarista se utiliza dessa prática. Para dar uma ideia disso, né? Para a gente ter uma ideia disso, tem aqui no jornal O Tempo, né, uma matéria: robôs bolsonaristas têm queda no Twitter depois de ação da Polícia Federal. Né? A consultoria P-Exata diz que queda foi de 40,8% em relação a picos atingidos no passado e 10% em relação à média histórica. Então, aquela impressão que as pessoas têm, às vezes, né, da quantidade de pessoas, de quantidade de apoios que o Bolsonaro tem, ou parece ter, na rede social, na rede mundial de computadores, ela, em grande parte, ela é financiada com recursos, ainda não se sabe ao certo de onde, embora aquela matéria da Folha de São Paulo tenha apresentado ainda durante o período eleitoral, né, e são essas questões que vão acabar indo a julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é o financiamento, né, de disparos em massa no WhatsApp feito por empresários, né?
lembrar que agora, o que tem de grave também nesse momento, que é o Bolsonaro continuar, enquanto presidente da República, financiando esses sites de fake news, esses sites que distribuem mentiras, e ele continua financiando com dinheiro público, com recursos públicos, né? Então, uma notícia, né, do site Congresso em Foco. O governo Bolsonaro pagou anúncios e sites de pornografia e fake news, diz CPI, né? Então, a CPMI das fake news divulgou nesta quarta-feira um relatório com informações obtidas junto à Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM, que mostra os canais pelos quais os anúncios do governo federal contratados por meio da plataforma Google AdWords foram exibidos entre 6 de junho e 13 de julho de 2019. Somente sites, aplicativos de telefone celular e canais de YouTube veiculam notícias falsas, ofertas de investimentos ilegais e aplicativos com conteúdo pornográfico receberam mais de 2 milhões de anúncios pagos pelo governo federal, pelo governo Bolsonaro. Então, esse governo que está indo a julgamento agora, né, e é importante a gente dizer, né, Ellen, que essas ações agora que serão julgadas, né, dentro desse pedido, dessas ações que serão julgadas, o Tribunal Superior Eleitoral consultou, né, está consultando o Bolsonaro, a defesa do Bolsonaro, né, a defesa do Mourão, sobre a juntada, né, das informações que estão sendo coletadas pelo atual inquérito das fake news, que é pelo inquérito que é comandado pelo Alexandre de Moraes, né? Então, eles estão buscando ouvir a defesa do Bolsonaro, do Mourão, né, a própria Procuradoria-Geral da República sobre isso. E Thiago, então, e ao mesmo tempo, né, a gente vê hoje o Brasil novamente, né, na verdade a gente já está com 577.400 novos casos de pessoas infectadas pelo coronavírus, né, e 32.117 mortes. E a gente hoje, inclusive, né, as principais manchetes dos jornais tradicionais do nosso país, eles trouxeram, né, que o país, ele superou os 30 mil. Na verdade, hoje, nós estamos no terceiro lugar, a gente tem os Estados Unidos, que estão com 106 mil mortos, e já estão com quase, né, estão com 1.800.000, já quase 2 milhões de pessoas infectadas, e o Brasil, então, é o terceiro país hoje, e só está perdendo para o Reino Unido, que está com 39 mil mortos, a gente já está com 32, e em números de pessoas infectadas é o segundo do mundo, quer dizer, a gente está no epicentro da pandemia do coronavírus no mundo. E aí, então, em marcas inéditas, né, o Ministério confirma que o Brasil, na verdade, ele, em 24 horas, ele tem batido recordes, né, ontem foram 1.262, e a gente percebe que em plena pandemia, ao todo, né, o país está com 32 mil vítimas, 577 casos, né, de pessoas identificadas. São Paulo, por exemplo, ontem, né, registrou números inéditos, 327 mortes, 7 mil novos casos de pessoas contaminadas em 24 horas. O total de mortos, né, pelo vírus no estado já foi de 7.900, isso, né, ontem. Então, a taxa de contágio, se calculada, né, pelo Imperial College, ela já diz que é de 1,13, ou seja, cada 100 pessoas contaminam outras, né, 113, quer dizer, está se ampliando a disseminação do vírus no país, a gente está com números assustadores, e o que a gente vê, né, na verdade, a gente vê simplesmente Bolsonaro o tempo todo flertando com o golpe, o tempo todo, né, fazendo com que os seus seguidores queiram fechar o Congresso, queiram fechar o STF, né, queiram acabar com a liberdade de imprensa, e a gente não vê, inclusive até agora a gente está num barco à deriva, em plena tempestade, que o Ministério da Saúde, né, está acéfalo, foram lá colocados
praticamente 18 militares, está completamente lotado de militares, pessoas que não têm a mínima experiência na área da saúde, e a gente não consegue ver nenhuma atitude real, né? Também a gente está acompanhando, né, Tiago, tudo que vem acontecendo, e a gente sabe que, por exemplo, né, depois do que aconteceu nos Estados Unidos, se espraiou no mundo inteiro vários atos que a gente pode, né, dizer que também no país a gente tem, né, um racismo estrutural, mas depois da morte de George Floyd nos Estados Unidos, hoje a gente já está, né, no 9º dia, onde manifestações têm sido, né, muito frequentes, inclusive a gente sabe que todos, né, hoje inclusive parece que a própria filha, né, uma menina, disse, né, que o pai dela acabou levando, né, vai mudar o mundo, né, então, sem justiça não há paz, milhares protestam ainda contra a morte de Floyd em Londres agora, os manifestantes, né, vaiaram a passar diante do número 10 da Downing Street, a residência oficial do primeiro-ministro Boris Johnson. Algumas pessoas também vaiaram e se ajoelharam diante do New Scotland Yard, a sede da polícia londrina. Dezenas de milhares de pessoas bradaram: sem justiça não há paz, chega de polícia racista, enquanto marchavam pelo centro de Londres nessa quarta para protestar contra o racismo após a morte, né, do George Floyd na cidade norte-americana de Minneapolis. Então, Floyd, um homem negro que estava desarmado, morreu depois que um policial branco se ajoelhou em seu pescoço, né? Um acontecimento que tem desencadeado os maiores protestos antirracismos vistos nos Estados Unidos desde os anos 60. Então, manifestantes também estão indo às ruas, né, de todo mundo por solidariedade a Floyd e para expressar sua revolta, né, contra todo esse racismo. Na Praça do Parlamento de Londres, milhares se apoiaram em um joelho, uma forma de protesto que se tornou famosa por ser usada pelo jogador de futebol, né, norte-americano Colin Kaepernick, para denunciar a brutalidade policial contra pessoas negras, né. A Marcha de Londres, ela começou, então, no Hyde Park e seguiu para a Praça do Parlamento. Muitos dos manifestantes bradavam: George Floyd, vidas negras importam. Isso era de se esperar há anos, anos e anos e anos de supremacia branca, disse o gerente de projetos, Karen Coram, de 38 anos da Reuters. Os manifestantes vaiaram ao passar diante do número 10, então, né, da Downing Street, a residência oficial do primeiro-ministro. E essas manifestações, elas têm chegado, né, Tiago, diretamente também no Brasil. Então, o Paulo Gustavo, que é um ator, um humorista, né, que inclusive tem feito vários papéis de humor e tem, né, tem uma audiência enorme com jovens e adolescentes em especial, ele vai ceder, né, já cedeu seu Instagram para Djamila Ribeiro falar sobre racismo. Então, o Paulo Gustavo, ele revelou nesta quarta que irá ceder sua conta do Instagram durante um mês para a filósofa Djamila Ribeiro abordar questões raciais. Ele disse que tomou a decisão devido à realidade brutal atual. O ator Paulo Gustavo, então, disse, né, me sinto na obrigação de ajudar. O meu melhor posicionamento neste momento é de escutar e aprender, disse ele, né? Depois ele disse: vamos viabilizar as vozes que sempre falaram, mas não foram ouvidas. Vamos aprender juntos. Essa é uma luta de todos e todas. E, em contrapartida, a Globo News, né, foi extremamente criticada nesta quarta-feira, em especial no Twitter, nas redes sociais, porque ela colocou 7 jornalistas brancos para falar de racismo. Então, o mesmo aconteceu com a sua concorrente, a CNN Brasil, que colocou o William Vac, né, que foi demitido pela Globo por racismo, para comentar os protestos do movimento negro nos Estados Unidos. Então, o canal, daí isso é uma matéria, né, que foi vinculada, né, no GGN, também na Fórum.
O canal por assinatura, né, da Globo News se tornou alvo de uma enxurrada de críticas nas redes sociais por conta da escolha dos jornalistas para falar das declarações racistas do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, né? E o Brasil, com este governo Bolsonaro, sempre na contramão. Então, ao mesmo tempo que existem protestos no mundo inteiro contra o racismo, né, que, na verdade, desde os anos 60 não se via tantas manifestações com milhares e milhares de pessoas nas ruas do mundo inteiro, e o Brasil, né, infelizmente, quer dizer, o Brasil não, o governo Bolsonaro tem um presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que em plena semana, né, da luta antirracial, ele diz, né, no programa Em Pauta, que conta com a participação aí ele, na verdade, né, a Globo News coloca esses jornalistas para comentar o que o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, tinha dito, e no programa Em Pauta, que conta com a participação de repórteres e analistas de maneira remota, em diferentes partes do mundo, a discussão sobre os insultos feitos por Camargo à população negra foi feita por 7 jornalistas brancos. A pauta é racismo no Brasil, dizia a frase do GC da transmissão. A página Quebrando o Tabu ironizou, né? Encontre o erro na foto, né? Então, foi colocado a foto dos 7 jornalistas, Thiago, né, da Globo News, e foi, então, nas redes sociais, tomou uma dimensão forte, porque, de fato, né, como é que tu coloca 7 jornalistas brancos para fazer um comentário sobre os movimentos que estão acontecendo em relação ao George Floyd e os comentários em relação à desastrada atuação do presidente da Fundação Palmares, que inclusive falou mal do próprio Zumbi, né, e disse horrores, e agora existe vários processos, inclusive, que ele vai responder por iniciativa do movimento negro, ele vai acabar respondendo por vários processos e de forma acertada, né, Tiago, porque não é possível ele simplesmente dizer uma barbaridade dessas, um racismo enorme da parte dele, e nada a ser feito, né, e Planaltina é alvo de protesto após homem negro também ser agredido por PM. Então, manifestantes pediram justiça para o caso. Um homem de 30 anos foi agredido por militares com chutes, golpes de cacetetes e pedradas em frente a um supermercado da cidade. Então, moradores de Planaltina protestaram hoje, quarta-feira, né, para organizar manifestação contra a agressão policial à população negra. O ato ocorreu após Wellington Luiz Magá, um homem negro, morador da região, ser agredido por policiais militares na noite de ontem, né? Os manifestantes pediram justiça para o caso. O homem de 30 anos foi agredido por militares com chutes, golpes de cacetetes, pedradas em frente ao mercado. O protesto em Brasília ocorreu em meio a uma explosão social nos Estados Unidos, onde manifestantes participam há mais de uma semana de protesto no país inteiro contra a morte de George Floyd, que foi assassinado por policiais em Minnesota. Então, né, Thiago, a gente está acompanhando e a gente convida o pessoal para amanhã à noite, às 19h30, a gente vai estar aqui na nossa live tratando desse tema, né, Vidas Negras Importam. A gente vai estar trazendo o mestre militar de capoeira, que é uma referência em Santa Maria no movimento negro, que é o coordenador da Associação de Capoeira de Rua Berimbau, e a secretária estadual de Mulheres do Partido dos Trabalhadores, a Suelen Aires, e o mestre militar, para estar falando sobre o tema, e é muito importante, sim, neste momento, né, Tiago, a gente dar voz e a gente fazer esse debate desse racismo estrutural, e este governo Bolsonaro, que é um governo racista, fascista, machista, homofóbico, e que agora, em plena pandemia do coronavírus, inclusive um governo genocida, né? E aí aqui tem vários comentários, né? Quero agradecer a Michelle Cabral, nossa amada, que está aqui sempre junto conosco, né? Vários comentários dela aqui, eu vou colocando depois aqui também para nós, depois o Adriano Maciel dizendo, né, que seria uma bênção de Deus, de fato, se caçasse essa chapa, né? Com certeza. A Liege também, aqui a Belin, né, fora genocida, né, democracia sim. Depois, o Manuel, né, Inajá, Pernambuco, ó, querido, obrigada aí por estar conosco, né.
A Michele Cabral também aqui, né? Somos 70%. O Manuel, né? Fora Bolsonaro e Mourão urgentemente. A Renate Abelin, querida, né? Nos traz aqui um site aqui que diz, né, que Bolsonaro veta o destino de 86 milhões para o combate ao coronavírus. Vamos ver isso aqui. E o querido Robson Valente, né, entrando aqui. Um abraço, estamos juntos sempre, querido. Obrigada por estar conosco. Contigo aí, Thiago. Primeiro, dar um abraço no Robson aí, né? Dizer que uma hora dessa ele tem que vir fazer uma live com a gente combinado é fazer uma live, né, Robson? E como estava dizendo, né, eu estava lembrando hoje daquele vídeo, né, que o Bolsonaro ele sempre nega, né? Então ele nega ser homofóbico, ele nega ser racista, né? Estava lembrando aquele vídeo que circula nas redes sociais, né, em que ele é perguntado em um programa de televisão, né, pela Preta Gil, né? O que ele faria se um filho dele começasse a namorar uma mulher negra, né? E ele responde à Preta que os filhos deles, que isso não tinha perigo de acontecer, que os filhos deles tinham sido muito bem educados, né? Então, demonstrando todo o seu racismo, né? E é essa figura, né? Esse racista que flerta com grupos neonazistas no Brasil, né? Esses dias eu estava pensando pessoas se sentindo autorizadas no Brasil a circular em bares, em áreas de alimentação de shoppings, usando símbolos nazistas, né? Esses grupos agora carregando bandeiras, e não é algo isolado, uma bandeira com símbolo neonazista em um caminhão de som em um ato favorável ao presidente da República. É esses grupos, né? Então nós temos o presidente da República usando o copo de leite, né, que ele toma, que é um símbolo, né, uma comunicação que ele está fazendo com esses grupos, né, que seria um símbolo racista isso, né, de sugerir, né, que brancos teriam mais propensão a assimilar, né, a lactose do leite, que então é uma forma de dialogar com grupos neonazistas, e é isso que ele está fazendo, né, de forma muito clara. Ele, né, alguns ministros, a própria Damares andou gravando um vídeo, embora eles fiquem dizendo que isso tem a ver com o desafio do leite, né? Então, isso é algo muito grave. E até hoje a gente estava conversando, né, até tu me chamou a atenção, né, para o vídeo do policial, né, que acaba matando o George Floyd, né, e do fato dele estar com a mão no bolso, né? Então, a gente vê ali, e ainda eu pensei, isso é uma forma dele estar pressionando a perna com a mão, para dar mais força ao peso da perna no pescoço do George Floyd, né? Porque não teria outro motivo para ele estar com a mão no bolso naquele momento, né? Em que ele está com o joelho em cima do pescoço dele e ele dizendo que não conseguia respirar, né? Chega a citar a mãe, né? E até que venha óbito, e lembrar as pessoas, às vezes, que as pessoas, às vezes, não percebem, né? Mas ele ficou por mais de 6 minutos com o joelho em cima do pescoço do George Floyd, ao lado da viatura policial, né? Quer dizer, e agora, claro, ele foi preso, é acusado do homicídio, né? Vai responder por isso. E outros policiais em conjunto também, que apareceram outros vídeos, né? Mostrando a participação de outros policiais. Então, isso é um fato muito grave, né? E que demonstram justamente isso, né? Esse racismo estrutural, e que é no mundo inteiro, né? Então, isso é muito grave. Aqui, no Brasil, agora vindo um pouco para essa questão do enfrentamento, né, ao coronavírus no Brasil e a incapacidade desse governo fazer esse enfrentamento, e desde o início a gente vem dizendo, né, que precisa de equipamentos para proteção individual, precisa fazer testagem, precisa garantir leitos, né? Precisa garantir uma coordenação nacional, um diálogo com os governadores, recursos para o Sistema Único de Saúde, fortalecer o SUS, né? Se tem algum grande patrimônio que o Brasil tem, né, é o Sistema Único de Saúde. A gente vê, por vezes, o Sistema Único de Saúde ainda subfinanciado, né? Então,
E agora, de forma grave, eu vejo com uma certa gravidade essa notícia de agora, né, de que o Bolsonaro simplesmente vetou, né, a ajuda financeira aos estados e municípios, né? Então, e isso é muito sério, porque quer dizer, aí agora o Congresso vai ter que tentar. Então, notícia do Congresso em Foco, né? Congresso tenta derrubar veto de Bolsonaro e retomar 8,6 bilhões. Então, em um momento em que são necessários recursos para garantir quem tem a chave do cofre, quem recolhe a grande maioria dos impostos no Brasil, é o governo federal e que tem um grande montante de recursos para fazer esse enfrentamento, né? Então, setores do Congresso Nacional se movimentam para que o veto do presidente Jair Bolsonaro, que impediu repasses de 8,6 bilhões para estados e municípios, seja derrubado. O projeto original, aprovado pelo Congresso, previa a extinção do Fundo de Reserva Monetária mantido pelo Banco Central e a destinação dos recursos para enfrentamento da pandemia. Mas Bolsonaro vetou todos os dispositivos que vinculavam o uso do dinheiro à batalha contra o coronavírus, né? Então, vetos presidenciais precisam ser confirmados por deputados e senadores em sessão conjunta. O líder da oposição no Senado, Randolfo Rodrigues, tenta negociar com o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, uma data para análise dos vetos. Desde ontem, estamos cobrando o presidente Davi que reúna o Congresso presencialmente para apreciar vetos ao PLS 873, que é a ampliação do auxílio emergencial, e ao PLP de ajuda aos estados. Vamos incluir mais esse na cobrança. Davi Alcolumbre disse na sessão do Senado desta quarta-feira que pretende convocar uma sessão do Congresso na próxima semana. O deputado Luiz Miranda, que foi relator do texto na Câmara, disse que a ação de Bolsonaro representa uma quebra de compromisso assumido pelo governo. Houve acordo com o governo. A gente consultou o Ministério da Economia e o Banco Central. O líder do governo no Senado foi o relator da matéria quando chegou ao Senado, declarou ao Congresso em Foco. O deputado do DEM afirmou que o presidente centraliza as ações do governo e que diálogos construídos entre ministros e Congresso perdem a força na gestão de Bolsonaro. A revolta de todo mundo é que parece que o presidente quer mandar um recado para o Congresso dizendo que é ele que manda. Não adianta falar com os ministros dele, falar com a equipe técnica dele, ter pareceres do governo, porque o governo é de um homem só, o veto vai ser derrubado. A decisão de Bolsonaro foi amplamente criticada nas redes sociais, sobretudo por congressistas de oposição. No entanto, pelo menos por enquanto, as críticas em relação à matéria não têm reverberado nos partidos do Centrão que estão se aproximando do governo, né? Então, é muito sério, muito sério isso que vem acontecendo, no momento que se faz muito necessário recursos aos estados e aos municípios, e simplesmente o governo, o que se esperar, né, de um governo que só sabe mentir, espalhar fake news, desinformação, discurso de ódio, querer desmontar a nossa democracia, ameaçar a todo momento a nossa democracia, não quer fazer um enfrentamento à pandemia, e é claro que ele não quer garantir recursos aos estados e municípios. É um governo que sequer cumpre aos compromissos feitos com o Congresso Nacional. E é esse mesmo Congresso, né, que tem na figura do seu presidente aquele que não quer encaminhar os mais de 30 pedidos de impeachment que já há contra o presidente Bolsonaro, e essa figura que sequer os compromissos assumidos com o Congresso Nacional acaba cumprindo, e ao contrário, descumpre os compromissos feitos e assumidos com o Congresso Nacional. Coloca os seus ministros em situação em saia justa, né, porque os ministros fazem compromissos, o próprio setor da economia, né, o Ministério da Economia, fez compromisso, assumiu que poderia assumir esse compromisso com os deputados, né? E, setor técnico do Ministério também fez esses compromissos, e agora o
o presidente da República descumpra esses compromissos, Zé. E, Thiago, e também, né, a gente estava olhando aqui pelo próprio Congresso em Foco, né, o projeto, na verdade, setores do Congresso, eles se movimentam, né, para que o veto do presidente, que impede esse repasse de 8,6 bilhões, né, seja derrubado, né. Então, o projeto original, aprovado pelo Congresso, ele previa a extinção desse fundo de reserva monetária, mantido pelo Banco Central, né, e a destinação de recursos para enfrentamento da pandemia. Então, assim, na verdade, é algo, assim, inacreditável. Primeiro, todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, Bolsonaro nunca seguiu. Bem pelo contrário, ele milita contra, né? Quando a Organização Mundial de Saúde diz que é o isolamento social a única forma de enfrentar e combater a pandemia, que é a restrição da circulação de pessoas que pode combater a pandemia. Aí Bolsonaro estimula as pessoas, né? Ele faz com que as pessoas, de fato, diz para as pessoas que elas têm que ir para a rua, que elas têm que trabalhar. O renda básica emergencial, hoje, inclusive, né, está na capa do jornal do Estadão, né, o Estado de São Paulo, que o Tribunal de Contas diz que 8,1 milhões, quer dizer, 8 milhões de pessoas podem ter recebido R$600 indevidamente, né? Então, ao mesmo tempo que 2 milhões e 300 pessoas estariam sem o benefício, apesar de terem direito. Então, o relatório de acompanhamento do auxílio emergencial, feito pelo Tribunal de Contas da União, alerta para o risco de que 8 milhões e 100 pessoas tenham recebido indevidamente esse auxílio, né, de R$600, o auxílio emergencial, criado para dar suporte a trabalhadores informais atingidos pela crise provocada pela pandemia do Covid-19. Quer dizer, então, por outro lado, 2 milhões e 300 de cidadãos que estão no cadastro único de programas sociais podem ter sido excluídos, né? Quer dizer, mesmo tendo direito ao benefício. Em seu parecer, o relator, o ministro Bruno Dantas, faz uma série de recomendações ao governo para que aprimore a gestão do programa. Técnicos estimam que 2,7 milhões de invisíveis, público que precisa fazer o cadastro no site ou aplicativo da Caixa, para ganhar o auxílio vivem em domicílio sem nenhum tipo de acesso à internet. Outros 734 mil pessoas não saberiam ler e escrever, né, Tiago? Então, quer dizer, nós temos praticamente 2,7 milhões de pessoas que não têm acesso à internet, não têm nenhum acesso à internet, e 734 mil pessoas que não sabem ler nem escrever. E, em contrapartida, né, a gente fica sabendo que entraram, a gente não sabe mais, né, se não foi exatamente a propósito, mas entraram com os dados do Luciano Hang, né, dono da Havan, e que ele já foi aceito, né, quer dizer, foi aprovado, e ele já teria até recebido esse auxílio de R$600. A gente sabe que entraram com documentos, inclusive o filho do William Bonner, né, da Rede Globo, e que também teria recebido, só que, e sabemos que 73 mil militares receberam o renda básica emergencial, o auxílio, sem precisar. Então, a gente, aí ele milita contra o isolamento social, não cumpre nenhuma orientação da Organização Mundial de Saúde. Ele simplesmente agora veta, né, 8 milhões e 600 para os municípios. E o renda básica emergencial, ele paga, na verdade, paga de forma equivocada 8 milhões e deixa uma outra parcela sem receber. Tem pessoas que receberam a primeira parcela e não receberam a segunda, tem pessoas que receberam a primeira e não receberam a segunda até agora. Então, ele cria, eu acho que esse é um dos grandes objetivos de Bolsonaro, é criar a confusão, é criar o problema, né, é fazer com que, de fato, as pessoas, elas tenham esses pedidos, como a gente sabe, né, e aqui em Santa Maria a gente já recebeu várias denúncias de pessoas que entraram com a solicitação em 7 de abril, e que até agora, né,
não simplesmente está aguardando, está em análise e simplesmente as pessoas, né, não sabem mais o que fazer. E as que não sabem ler e escrever, Tiago, quase 700 e poucas mil pessoas que não sabem ler e escrever. Então, as pessoas que não têm internet, então o governo não tem interesse, de fato, né, de tentar de pagar o renda básica emergencial, porque ele quer acabar, ele é contra, ele sempre foi contra. Ele queria dar R$ 200 para as pessoas. É bom a gente lembrar isso. O PT tinha uma proposta de um salário mínimo de R$ 1.045 para esse auxílio. Simplesmente, né, aí no Congresso, a oposição, né, o PT junto com a oposição, eles se organizaram e chegou ao valor de R$ 600 a cada 2 pessoas por família e 1.200 para chefes de família e mulheres solo. Só que esse valor, na verdade, ele sempre foi contra, e ele é contra, e ele diz que ele é contra, né? Então, em 2 meses, 107 milhões de pessoas pediram auxílio emergencial. Mais de 107 milhões de pessoas entraram com pedido do auxílio emergencial de R$ 600, 1.200 para mulheres solos, divulgou o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Nas últimas 24 horas, 100 mil pessoas se cadastraram. E a Agência Brasil, então, divulgou hoje, né, em quase 2 meses, depois de cadastramento, 107 milhões de pessoas pediram auxílio emergencial, e na verdade, apenas nas 24 horas, então, 100 mil pessoas se cadastraram para receber o benefício. O número de pessoas com pedido de auxílio emergencial em análise subiu de 11 milhões ontem, dia 2, para 11,100 milhões hoje. Desse total, 5,8 milhões de cadastros estão em primeira análise, quer dizer, as pessoas não receberam ainda a primeira parcela, e 5,3 milhões em segunda ou terceira análise, quando o cadastro foi considerado inconsistente e a Caixa permitiu a contestação da resposta à correção da informação. Então, dos 107 milhões de pedidos, 59 milhões tiveram benefício aprovado, 42 milhões foram considerados inelegíveis, quer dizer, né, que não foram aprovados, quando o cidadão não cumpre os requisitos estabelecidos pela lei que criou o benefício. O auxílio emergencial, ele pode ser pedido até, na verdade, né, podia ter sido pedido, foi pedido até desde 7 de abril, né, e na sexta, e agora, né, agora segunda-feira, o banco terminou de pagar a segunda parcela aos beneficiários, segundo o balanço da Caixa, a Caixa já pagou 76 bilhões, somando, né, a primeira e a segunda parcela. No total de 58 milhões de pessoas receberam alguma parcela do benefício desde que o programa foi criado em abril para ajudar, então, né, considerando apenas a segunda parcela, 19 milhões de brasileiros receberam 35 bilhões, do total pago até 30 bilhões foram os beneficiários. Do Bolsa Família, 14 milhões para aqueles inscritos no cadastro único, né? Então, o pagamento da segunda parcela acabou na sexta, de sábado, dia 30 até o próximo dia 13, os beneficiários estarão sacando dinheiro do lote. Conforme um cronograma baseado no mês do aniversário, hoje 2, cerca de 2,6 milhões de pessoas nascidas em abril foram à agência, então. Na verdade, né, Tiago, é uma vergonha, né? Então, a gente percebe, assim, ó, que todas essas medidas, elas são exatamente na tentativa de fazer com que as pessoas não cumpram o isolamento social, quem tem fome tem pressa, né? As pessoas não receberam, umas receberam a primeira, não receberam a segunda, umas receberam a segunda e não receberam a primeira. Na verdade, foi aprovado isso em final de março, no dia 31 de março, já passou todo abril, maio, a gente está em junho, né? Quem é que vai ficar esperando para comer, né? Desde abril, desde final de abril, esperando para comer até agora, né? Então as pessoas se obrigam, então, né, a ir trabalhar, a ir para a rua, é exatamente isso que ele quer, não pagar o renda básica emergencial, e a gente tem relatos de pessoas que se não tivessem recebido, essas pessoas agora, né, neste exato momento, elas já teriam morrido, ou então, né, não teriam outra saída, mas foi paga uma parcela muito pequena, perto do que diz a lei, perto do que o governo tem que pagar, então a gente acha, assim, um absurdo, né, Tiago, tudo isso que o governo Bolsonaro faz para boicotar, na verdade,
A impressão que se tem é que ele quer realmente jogar as pessoas, é um governo genocida, e quer jogar as pessoas para a morte, sim, né, Thiago? Esse governo é desastroso, né? Desastroso em todos os sentidos, né? Vivemos essa crise sanitária, essa crise econômica, essa crise política constante, né? Um governo que não aponta saídas para nenhuma das crises, né? Vive desde o seu início dessa constante crise política em que impõe isso ao Brasil, é destruidor em todos os sentidos, na área da saúde, na área da educação, nas relações internacionais do Brasil, né? Em todos os sentidos é um governo destruidor, um governo de retrocessos, né? Mas e é impressionante assim, nós vermos, né? Esse governo, quer dizer, é um governo que quer interferiu primeiro no processo eleitoral com fake news, né? Isso vai acabar chegando o momento em que vai haver esses julgamentos agora, né? Então, já pelo Tribunal Superior Eleitoral, esse inquérito sobre fake news, esse inquérito sobre a interferência na Polícia Federal, que envolve também o ex-ministro Sérgio Moro, né? E trazer aqui, né, essa interferência não é de hoje, não é só na Polícia Federal, né? Bolsonaro intervém em todos os ministérios. E se isso não bastasse, nós temos uma interferência do presidente da República na Procuradoria-Geral da República, né? Do presidente da República na Procuradoria-Geral da República, desde o momento em que ele passa a escolher quem ia ser nomeado como Procurador-Geral da República. Quer dizer, ele resolve, já há quase 2 décadas, né? O governo Lula, o governo Dilma, tinham como compromisso nomear o primeiro da lista tríplice, né? Daquele nome que fosse escolhido entre os seus pares. E assim foi feito no governo Lula, assim foi feito no governo Dilma. Chegou o governo Temer, ainda assim o governo Temer escolhe um nome dentro dos 3 nomes da lista, escolheu a Raquel Dodge, que embora não fosse a primeira colocada, era a segunda colocada, né? Escolhe a Raquel. Depois, o governo Bolsonaro, ali em 2019, né, quando chegou o momento de escolher o nome do Procurador-Geral da República, ele dizia que ia escolher alguém que tivesse afinidade política com ele, né? Quer dizer, um cargo tão importante, né, para um órgão que precisa ser independente, né, ter independência, né, e simplesmente ele escolhe alguém que tinha afinidade. Quem apresenta e encaminha o Aras ao presidente da República é um ex-deputado federal que, envolvido em escândalo de corrupção, recebeu propina da área de transportes, né? E é esse deputado que encaminha o Augusto Aras. Aí hoje me chamou a atenção, né, uma notícia do UOL, da Folha de São Paulo: Procurador-Geral Augusto Aras esteve com o presidente mais que o dobro de vezes de antecessora, né? O atual procurador da República, Augusto Aras, esteve com o presidente da República muito mais vezes que seus antecessores no comando do Ministério Público. A proximidade é pouco usual nos últimos anos. Aras esteve com Bolsonaro 6 vezes desde que assumiu. Em setembro do ano passado, enquanto Raquel Dodge encontrou o ex-presidente Michel Temer apenas 2 vezes no período correspondente, dentro de algumas semanas, caberá a Augusto Aras uma decisão que afetará Bolsonaro. Ele pode ou não denunciar o presidente em um inquérito em curso no Supremo Tribunal Federal sobre as acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Bolsonaro queria trocar o comando da Polícia Federal para proteger familiares e aliados políticos, disse o ex-ministro e ex-juiz da Lava Jato. A investigação apura se Bolsonaro cometeu os crimes de falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, obstrução de justiça e corrupção passiva. Aras esteve com Jair Bolsonaro pelo menos 6 vezes desde o começo do seu mandato. Em setembro passado, no período correspondente, durante os 8 primeiros meses de mandato, a ex-procuradora-geral, Raquel Dodge, esteve com o ex-presidente Michel Temer só 2 vezes em eventos públicos. Assim como no caso de Dodge e Temer, o ex-PGR Rodrigo Janot também não teve audiências privadas com Dilma Rousseff nos primeiros 8 meses de mandato, de setembro de 2013 a maio de 2014. Né? No caso dele, porém,
as informações tiveram de ser colhidas de forma indireta, pois os registros de agendas não estão mais disponíveis nos sites da Procuradoria-Geral da República e da Presidência. O último dos 6 encontros de Aras com Jair Bolsonaro ocorreu por iniciativa do presidente da República. Na última segunda-feira, o presidente da República acompanhou por videoconferência a solenidade, né, uma solenidade de posse de Carlos Alberto Vilhena como titular da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Então, essa relação do Aras, essa relação do Bolsonaro, isso é muito grave. Isso já recebeu, isso é tão preocupante que 512 procuradores federais, procuradores da República, assinaram um abaixo-assinado pedindo, reforçando, para que um projeto de lei tramite na Câmara dos Deputados para obrigar o presidente da República, torne obrigatória a nomeação pelo presidente da República do primeiro colocado, ou ao menos de um daqueles que estiverem na lista tríplice do Ministério Público Federal, no sentido de vir a garantir a independência do Ministério Público Federal. Então, agora, porque o que acontece? Quem define se haverá uma denúncia ou não pelo Ministério Público Federal, né, pela Procuradoria-Geral, é o Procurador-Geral da República. Se a Procuradoria-Geral da República, que é quem tem a competência para decidir ou não sobre a denúncia, né, encaminhar, então, um pedido de denúncia para que haja abertura de uma ação penal no Supremo Tribunal Federal contra o presidente da República, é o Procurador-Geral da República. Se ele não fizer, ninguém mais pode fazer no seu lugar. Então, não é à toa que o Bolsonaro lá atrás, né, ele dizia que precisava pensar muito bem na hora de escolher quem seria nomeado Procurador-Geral da República, porque ele via o Procurador-Geral da República como a rainha no jogo de xadrez, né? Então, ele sabe muito bem o que representa esse cargo, não é à toa que ele escolheu Augusto Aras, indicado por um deputado amigo de Bolsonaro, né, o Alberto Fraga, que, inclusive, envolvido em escândalo de corrupção, e, nesse momento, é mais um problema que a gente tem. Também tem a notícia aqui, né, que houve uma denúncia encaminhada pela presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann, né, contra o Moro, uma queixa-crime, pedindo, né, que dentro desse inquérito que investiga a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, que investigue também o Moro, né? Quer dizer, o Moro também precisa ser investigado. O Moro, quando disse lá no dia 24 de abril que tinha colocado para receber uma pensão, né, que ele tinha que receber uma pensão para que ele pudesse assumir o cargo de ministro, em função de que ele abriria a mão do cargo de juiz, né, e que o juiz a gente sabe que se aposenta e passa a ter uma aposentadoria vitalícia, e que então, para ele se arriscar dessa forma e assumir o cargo de ministro, que ele precisaria de um compromisso de que passaria a receber uma pensão, né, caso viesse ou deixasse de ser ministro, ou no próprio cargo de ministro, né. Então, é importante a gente ver isso. E o Aras está pedindo que seja negado esse pedido do PT, né, que foi assinado pela presidenta do partido, a Gleisi Hoffmann. Né. E, Thiago, a gente já está, né, no nosso adiantado da hora, mas a gente pede aí para o pessoal curtir, compartilhar, comentar a nossa live, é muito importante a gente atingir o maior número de pessoas possíveis. A gente precisa, neste momento, né, de fake news, de milícias digitais, a gente precisa, em contrapartida, estar nas redes sociais, ter um ativismo nas redes sociais, mas um ativismo, né, que leve, pelo menos, a luz para as pessoas, que tire as pessoas desse governo das trevas, que tire as pessoas desses governos obtusos, e que a gente possa entender o momento que a gente está vivendo, momento de crise sanitária, de crise política, de crise econômica, e por isso a gente precisa, sim, desse ativismo para fazer esse contraponto, porque a direita, ela acaba se organizando muito bem, e nós precisamos também nos organizarmos e a gente poder, então, fazer essa reflexão e as pessoas poderem entender, porque tem ainda, eu vi aqui vários colocaram, né, somos 70%, né,
Aí até a Renate coloca aqui, né? Bolsonaro se está o tempo todo se protegendo de sua família e de seus crimes. Exatamente, eles usam muito as redes sociais para isso. Por isso que é muito importante a gente estar fazendo esse contraponto. E para isso a gente precisa da ajuda, né, digital também, que a gente crie, né, esse exército do bem, que defende a soberania nacional, que defende o nosso país, que defende a vida, né? Aí a Michelle Cabral aqui coloca, né, esperança, né? Que a gente cria um exército, de fato, de esperança. E só para terminar, Tiago, só rapidinho, eu quero só passar para vocês um recado, né, que para quem se ilude, né, para quem acha assim, ó, vamos caçar, ou então fora Bolsonaro, né, vamos caçar, o impeachment de Bolsonaro, e aí quem assume, né, o Mourão. E aí o Mourão tem, lá, o ano passado, até ele meio que ficava, né, Tiago, mais na retaguarda. Mas este ano ele tem já feito várias manifestações, né, tá sempre junto, naquela reunião do dia 22 de abril, o Mourão estava naquela mesa, o Bolsonaro dizendo palavrões, dizendo coisas absurdas, que nem numa reunião de Grêmio Estudantil, nem numa reunião de prédio, né, de síndico de prédio, a gente poderia ver algo tão grotesco, né? Nem numa reunião dependendo de Grêmio Estudantil, nem do nosso período de momento estudantil, a gente podia ver uma coisa tão grotesca. Então, ainda mais vindo de um presidente da República numa reunião ministerial. E o Mourão do lado ali só, né, concordava, achava bonito aquilo. E aí agora o Mourão, então, ele manda um recado, né? Então, um novo artigo ameaçador. O general Mourão retoma a linguagem da Guerra Fria e, em tom beligerante, investe contra manifestantes que saíram às ruas em defesa da democracia. E ele diz, trata-se de uma espécie de toque de reunir das tropas do fascismo. Mas o artigo é um pouco mais que isso. Não é uma ameaça apenas a setores populares que reagem à louca cavalgada do capitão, né, segundo ele, mas um recado para o andar de cima. Parte da elite, Globo, bancos, PSDB, aquela elite que o Gessé Souza chama, né, da elite à direita civilizada. E ele diz, né, com auxílio luxuoso dos lavajatistas e de Barroso no STE, ameaça o bolsonarismo com um programa máximo, cassação da chapa, via fake news. Nesse caso, teríamos nova eleição e Moro seria o candidato, né, desse setor. Mas a elite, sob coordenação da Globo, tenta, com esse movimento, colher o programa mínimo impeachment, com Mourão assumindo o governo de transição. Então, Mourão sentiu no ar a jogada e espanou, né? Porque não pode parecer desleal junto aos militares. Isso mostra que o apoio ao bolsonarismo é grande, por isso Mourão não se arrisca. Então, essa semana, o jornal Valor, né, e aí o Globo abriu uma página inteira e uma manchete de capa para que Mourão se lançasse junto à elite empresarial. O que o general Mourão fez? Disse, deixem Bolsonaro governar. Então, a Globo comanda essa tentativa de abrir uma cunha do bolsonarismo, né, na verdade. Então, o artigo do Mourão tenta fazer, né, até uma tentativa de sintonia, mas, ao mesmo tempo, ele manda um recado, né, de unidade ultraconservadora entre os apoiadores do bolsonarismo da Casé. Então, a elite que pensou usar Bolsonaro em 2018, podendo se livrar dele a qualquer momento, vai ter muito trabalho, né, para conseguir desmontar a bomba, né. Mourão, por enquanto, prefere não embarcar na tática da Globo, mantém a fidelidade ao submundo da caserna, ao universo fascista de Silvio Frota, o líder da linha dura militar na ditadura, né? Então, é muito importante que as pessoas entendam, né, Tiago, que quem acha que existe uma possibilidade de que, caindo Bolsonaro, que se mude alguma coisa, na verdade, não, né? Mourão é tão quanto, né, desta linha dura, de ditadura, já disse, né, que tem que reprimir mesmo essas manifestações, disse que tem que ter ordem, né, quer dizer, aglomerações que vão lá todos os domingos pedir fechamento do Congresso, fechamento do STF, a volta da ditadura, a volta do AI-5, né, a volta da tortura, para ele está tranquilo.
Agora, um grupo popular que vai para as ruas pedir a democracia, a defesa da democracia, ele acha que tá exagerado. E agora ele manda, então, um recado também para a Globo, para todo esse grupo aí que a gente chamaria, né, da elite do atraso, mas que seria a direita civilizada, né, deixando claro quais são as posições dele. Então, não dá para a gente se iludir. O que a gente precisa, né, enquanto povo, é, de fato, querer e lutar e batalhar e mobilizar, né, e a gente se fazer um grande levante para que tenha a cassação da chapa, né, e eleições diretas já, né, e eleições já. Só novas eleições podem nos salvar deste momento e salvar vidas, porque caçar a chapa Bolsonaro-Mourão é salvar vidas em função de ter uma nova política que, de fato, possa combater e enfrentar a pandemia do coronavírus, que possa retomar um projeto de desenvolvimento do país do ponto de vista econômico e que possa também trazer, né, áreas mais saudáveis para a própria democracia do país nessa crise política que a gente vive, né, Tiago? Então, acho que é isso. Eu não sei se tu tem mais alguma questão que tu queira colocar, Tiago. Não? Não, eu acho que só lembrar amanhã, né, ali a tua live, né, tu vai fazer uma live, né, Amanhã, acho que então, às 19. Primeiro, convidar vocês, né? A live Hora H amanhã de manhã, né, Tiago? A gente, a partir das 7h30 da manhã, está de volta, trazendo as últimas informações, as últimas notícias, né? Quentinhas, assim, já do início da manhã, e também os números da pandemia, fazendo um debate com vocês. E à noite, a gente tem essa live às 19h30, que é uma live bem importante, que a gente vai estar discutindo, né? Vidas negras importam, e importam sim, e a luta, né, contra o racismo, né, e a luta que é uma luta de todos e todas nós, né, então a gente está trazendo o mestre militar que coordena a Associação de Capoeira de Rua Berimbau e a secretária estadual do PT, a secretária de Mulheres, a Suelen Aires, né, que é uma doutora que se especializou, né, na questão da violência doméstica, na violência contra as mulheres, e em especial das mulheres negras, né, então vai ser um debate bem importante, aí a gente convida vocês, e quem ainda não curtiu, não compartilhou e não comentou, a gente pede aí para nos ajudarem, né, Tiago? Então, um grande beijo a todos e todas, né, até amanhã de manhã e à noite, e se cuide, né, vamos ficar em casa e se cuidando aí, brigadão aí mesmo por estarem conosco, e até mais, tá, gente? Um beijão aí para vocês. boa noite.